Irmãos amados, nós vamos abrir a palavra de Deus no primeiro livro das Crônicas, capítulo 7. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 7, 20 a 27. Esse é um daqueles textos que, quando você está fazendo uma leitura sequenciada da Bíblia, você é inclinado a pulá-lo. Porque quando nós encontramos genealogias, a gente pensa que não tem nada para nos ensinar. Mas eu queria que você lesse com muita atenção esta passagem. É a história de uma família. Está escrito assim: era filho de Efraim Sutela, de quem foi filho Bered, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Eliada, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Zebade, de quem foi filho Sutela, e ainda Ezer e Eliade, mortos pelos homens de Gate, naturais da terra, pois eles desceram para roubar o gado destes. Pelo que por muitos dias os chorou Efraim seu pai, cujos irmãos vieram para o consolar. Depois coabitou com sua mulher, e ela concebeu e teve um filho, a quem ele chamou Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. Sua filha foi Será, que edificou a Bet-Horon, a de baixo e a de cima, como também a Uzen-Será. O filho de Berias foi Refa, de quem foi filho Rezefe, de quem foi filho Tela, de quem foi filho Taá, de quem foi filho Ladã, de quem foi filho Amiúde, de quem foi filho Elisama, de quem foi filho Num, de quem foi filho Josué. Eu gostaria nesta noite, irmãos, de tratar do assunto de tragédias na casa de pessoas abençoadas. Eu estou seguro disso, que nós não tivemos avós perfeitos. Nós não tivemos pais perfeitos. Nós não somos perfeitos. Nós não nos casamos com uma pessoa perfeita. Nós não temos filhos perfeitos. Nós não temos netos perfeitos. Todos vocês que estão aqui nesta noite, certamente concordam plenamente com o que eu acabo de dizer. Penso eu que todos nós que estamos aqui, se investigarmos com detalhes a nossa árvore genealógica, o tronco da nossa família, ou talvez até membros diretamente ligados a nós, temos situações amargas, dramáticas, até dolorosas para contar. A história da família é uma história de dramas. Até mesmo aquelas famílias de pessoas abençoadas por Deus. Eu vejo na Escritura a história do primeiro casal, Adão e Eva. Tiveram 2 filhos, e um matou o outro. Você já pensou a dor que um pai e que uma mãe tem de ver um assassinato dentro da sua casa, promovido por um próprio irmão? Eu vejo a história de Abraão, o pai da fé, homem de Deus. Num dado momento da sua vida, ele arranja um filho que não podia ter arranjado.
coabita com a sua própria empregada, com a sua própria serva. E aquela criança vai trazer tantos transtornos para ele e para gerações pósteras. E até hoje, nós vemos as tensões desses dois filhos, Ismael e Isaque. Eu olho a história de Isaque, só tem 2 filhos. E esses meninos crescem, em vez de unidos, porque eram gêmeos, eles crescem como inimigos. Um tem que fugir de casa para não ser morto. O outro se revolta a ponto de machucar o coração dos pais. Eu vejo a família de Jacó. Um homem que foi criado num lar onde havia tantas disputas. E ele só vai conhecer o seu Deus com 93 anos, no Val de Jaboque. Tem muitos filhos, mas os filhos não são unidos. Porque o pai, erradamente, tem predileção por um filho. E o que o pai consegue fazer é empurrar os outros filhos contra esse filho que ele tem preferência e ama de forma particular. Isso vai provocar uma tragédia na sua casa. E ele passa 22 anos sem ver o filho amado, pensando que ele estava morto. Eu vejo a história de Moisés, chamado pela sua mulher de marido sanguinário. Eu vejo a história do sacerdote Eli, que governou Israel 40 anos, teve 2 filhos criados dentro da igreja, e eram homens maus, filhos de Belial, adúlteros, devassos, apóstatas, que morreram diante de uma tragédia, e na morte deles a própria arca da aliança é roubada. Eu vejo o grande profeta Samuel, um dos homens mais íntegros, um intercessor incansável pela nação, um homem que ensinou com fidelidade a palavra de Deus ao povo, e diz a Bíblia que os seus filhos não andaram pelo seu caminho. Eu vejo a história do rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. E o que ele vê dentro da sua casa? Um filho estuprando a sua irmã, o outro filho se levantando para matar esse irmão. Ele vê esse filho assassino se rebelando contra ele para tirar-lhe a vida e tomar-lhe o trono. Até depois que ele morre, as tragédias não cessam de acontecer na sua casa, porque Salomão mata o seu irmão Adonias. Eu vejo o rei Ezequias, homem piedoso, que fica doente e pede para Deus poupar a sua vida, e Deus lhe acrescenta mais 15 anos. E nesse período ele gera um filho chamado Manassés, que foi o pior rei da história de Israel. Um homem feiticeiro, um homem astrólogo, um homem que encheu Jerusalém de sangue, um assassino. Dramas, dramas, dramas. Eu não sei que tipo de drama você já lidou com a sua família. No ano de 1982, eu perdi meu irmão assassinado, e a minha mãe quase foi à loucura. Eu não sei que tipo de situação você vive dentro da sua casa, dentro da sua família, mas a história das famílias, às vezes, é a história dos dramas. E eu queria agora pensar com você na família de José, José do Egito. Quem foi José? O filho amado de Jacó, um menino temente a Deus, ninguém pode duvidar disso. Fiel a seu pai, fiel ao seu patrão no Egito, fiel a Faraó,
fiel na cadeia quando foi preso injustamente, fiel no trono quando Deus o levantou como governador do Egito. E diz a Escritura que esse homem, no Egito, antes dos 7 anos de fome que atingiu a terra, Deus dá a bênção a José de se casar e ter 2 filhos. Eu quero que você leia comigo, eu gostaria que você acompanhasse bem essa história. Leia, por favor, comigo Gênesis 41, versos 50 a 52. Eu vou convidar a igreja para ler comigo. Vamos juntos? Gênesis 50, Gênesis 41, 50, 52. Todos. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José ao primogênito chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos, de todos da casa de meu pai. Ao segundo chamou de Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Preste bem atenção no significado desses nomes, Manassés e Efraim. José está no Egito. Se foi antes do período de chegar à fome, ele foi para o Egito com 17 anos, com 30 anos ele foi conduzido ao posto de governador do Egito. Passaram-se 7 anos de fartura, portanto foi nesse período, ou seja, com muita certeza, mais de 13 anos que ele está no Egito sofrendo. Agora ele é governador, agora ele se casa, agora ele tem filhos, e quando nasce o primogênito ele diz: vou chamar esse menino de Perdão, eu esqueci, Deus me fez esquecer o que os meus irmãos fizeram comigo. Preste bem atenção, às vezes as tragédias acontecem na nossa vida, na nossa casa, e em vez de nós levantarmos um monumento de perdão, nós prosseguimos o drama, lembrando o drama, recordando o drama, deixando a ferida aberta. Não foi isso que José fez. Ele pôs uma pedra no passado e disse: eu perdoo. Toda vez que ele olhava para aquele menino, ele dizia: eu perdoo. Aí nasce o segundo filho. Como é que chamava o menino? Efraim. E ele botou o nome desse menino e disse o seguinte: porque Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Deus me abençoou. Eu sou um homem abençoado. E Efraim significa duplamente frutífero. Pois bem, quando você vai para o capítulo 48 de Gênesis, acontece uma cena muito interessante, porque agora o Jacó, pai de José, já está velho. Ele que viveu 147 anos, já não está enxergando direito. Capítulo 48, versículo 1 diz que além de idoso, ele está enfermo. E tinha cultura de que o mais velho abençoasse o mais novo. As pessoas acreditavam na bênção que os pais davam aos filhos. E aqueles que são da minha idade aqui sabem disso até hoje. Se você tem seu papai e sua mamãe vivos, você ainda chega para ele e diz: benção pai, benção mãe. Isso não é apenas um cumprimento. Isso é um entendimento que pai e mãe são autoridade de Deus na sua vida. Você precisa da bênção do seu pai e da sua mãe. Você filho, você filha, por favor, aprenda isso. Você precisa da bênção do seu pai e da sua mãe. Não caminhe na contramão da bênção do seu pai e da sua mãe. E José entendeu isso. E ele pensou o seguinte: vou levar meus filhos lá. O meu pai precisa abençoar meus filhos. Agora veja você, o que é que Jacó responde para José? Versículo 5 de 48.
Agora, pois, os teus filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Jacó está dizendo o seguinte: ó José, você não vai fazer parte das tribos não, mas os seus filhos vão fazer parte das tribos, dos patriarcas, e eles vão ser meus. E agora acontece uma outra cena, porque quando José traz os meninos, o mais velho era o Manassés, o caçula era o Efraim. Na hora de botar a mão na cabeça dos meninos, o Jacó faz um negócio invertido, porque a cultura da época é que o mais velho tinha determinados privilégios que o caçula não tinha. O que é que o Jacó faz? Preste bem atenção, versículo 14, versículo 13, depois tomou José a ambos, a Efraim na mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Versículo 14, leia comigo. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. Agora preste atenção, está escrito assim: e abençoou a José dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia. Você pode repetir essa frase comigo? O Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia. Ô, gente, o Jacó passou por muitas lutas. Você sabe o que é chorar o luto de um filho? 22 anos. Quantas noites aquele homem diz: meu Deus, eu não aguento mais chorar, Senhor, eu não aguento mais chorar. E nas horas que ele disse: eu vou naufragar, Deus o sustentava, Deus o sustentava, Deus o sustentava. Eu quero dizer para você que está aqui nesta noite, que está passando angústias na alma, que Deus vai te sustentar, Deus vai te sustentar. E Jacó diz mais: o anjo que me tem livrado de todo mal. Ele passou por muitas lutas, mas diz: o anjo de Deus me guardou de todo mal. Abençoe esses rapazes de Jacó, seja neles chamado o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Agora veja a reação de José, quando viu que o pai estava botando a mão trocada na cabeça dos meninos. Confira verso 17, leia comigo, vamos juntos? Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isso desagradável, e tomou a mão de seu pai para mudar de cabeça, da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. Ele dizia: meu pai não pode cometer esse erro, tadinho, ele está velho já, está enxergando direito, está doente, ele não pode fazer isso. O mais velho tem que receber uma bênção especial, a mão direita tem que ficar na cabeça do mais velho, meu pai está confundindo. Olha a resposta, versículo 18, e disse José a seu pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é este, põe a tua mão direita sobre a cabeça dele. Verso 19, leia comigo. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei, ele também será um povo, também ele será grande, contudo o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Agora preste bem atenção, Efraim era duplamente abençoado. Quando nasceu o Manassés, o José olhou pelas lentes do retrovisor para o passado e diz: está bom, em relação ao passado eu perdoo. Quando nasceu o caçula, ele olhou para frente, diz: Deus me abençoou nessa terra, eu entrei aqui como uma mercadoria barata, eu entrei aqui como escravo, e agora eu sou governador dessa terra, e eu quero toda vez que olhar para esse menino, lembrar que Deus me abençoou. Agora, além disso, o avô vai dar a bênção, e diz o seguinte: olha, eu não troquei de mão
aleatoriamente, não foi uma confusão da minha cabecinha de uma pessoa velha, não. Eu estou fazendo isso consciente. O mais novo será maior do que o mais velho. O mais novo vai ser pai de uma multidão de nações. Pois bem, agora vai comigo, por favor, para o texto lido. 1 Crônicas 7. Uma tragédia acontece na casa desse homem que foi abençoado. Veja comigo. O que está escrito no versículo 21. E ainda ele teve Ezer e Eliade, mortos pelos homens de Gate, naturais da terra, pois eles desceram para roubar o gado destes. Já parou para pensar um negócio desse? Os netos de José, ladrões de gado. Meus irmãos, isso macula, isso mancha a história dessa família. Que pai, que mãe que quer ter um filho ladrão? Que mãe, que pai, com histórico de gente abençoada. O avô tinha sido governador do Egito, o homem mais respeitado do mundo. O filho Efraim, o caçula, marco de prosperidade, da bênção de Deus, recebe a bênção do avô, a bênção profética de que ele seria pai de nações. Agora tem um filho, outro filho, 2 filhos, ladrões de gado. Já pensou que tragédia? Você já pensou o que é um pai piedoso, um homem de Deus, uma mulher de Deus, ter um filho, ter uma filha, que joga fora tudo que aprendeu em casa, que joga fora todo o legado da família, que escarnece e pisa, com zombaria, tudo que ouviu dentro de casa, que joga fora a história do avô, da avó, do pai, da mãe, e que entra por um caminho sinuoso, escorregadio. Já pensou que dor? Que drama? A Bíblia não relata isso. Mas quem sabe, talvez, esses meninos começaram a roubando coisinhas pequenas. Quem sabe, até um dia Efraim dava uma olhada lá no pasto, e puxa vida, mas o meu rebanho está crescendo. Que coisa! Talvez um cabrito hoje, uma ovelha amanhã. Nós pais, às vezes não conseguimos detectar determinados sinais de perigo na vida dos nossos filhos. O que é mais triste, esses meninos foram pegos com a mão na botija. Eles estavam exatamente no ato do roubo, e nem perceberam que os donos do gado estava vigiando o rebanho, e eles são assassinados. Agora eu pergunto a vocês, como é que José reagiu a isso, hein? Já pensou? José do Egito tendo que ir no funeral dos netos. Você acha que ele não foi? Você acha que José não estava lá? Você acha que José não estava vivo ainda? Abra sua Bíblia aí em Gênesis 50. Gênesis 50. Versículo 23. Vamos ler junto comigo? Viu José os filhos de Efraim até a 3ª geração,
também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. Viu José os filhos de Efraim até que geração? Até a terceira. Significa que José presenciou o assassinato dos seus netos, ladrões de gado. Que drama! O homem de Deus que ele foi, o que ele significou para o mundo, seu exemplo, seu legado. Isso nos ensina algumas coisas, queridos. Às vezes nós precisamos ser mais condescendentes com os pais e com os avós. Nem sempre os filhos andam no caminho dos pais, nem sempre os filhos andam no caminho dos avós. Não é porque não faltou, porque faltou ensino, não, faltou obediência. Faltou obediência. Qual o resultado disso? Olha o verso 22 comigo, de 1 Crônicas 7. Pelo que por muitos dias o chorou Efraim seu pai, cujos irmãos vieram para o consolar. Meus irmãos, sabe o que passa no coração de um pai, de uma mãe, quando vê um filho se desviando dos caminhos de Deus? Onde é que eu errei? Onde é que eu errei? Eu acho que foi essa dor no coração de Efraim, quando ele estava sepultando seus filhos. Meu Deus, onde eu errei? Porque além de sepultar os filhos, ele ainda está tomado de culpa. Onde eu errei? Onde eu fracassei? O que eu deixei de fazer? Por que eu não vi esses sinais? De forma preventiva. E ele quase que se enterra junto com os filhos. Angústia, dor, tristeza, falta de consolo, perdeu a vontade de viver. Perdeu. Eu quero dizer para os filhos e as filhas que estão aqui nesta noite, não tem nada que faz mais pai e mãe sofrer do que ver um filho e uma filha jogando fora tudo aquilo que aprendeu em casa e não querendo compromisso com os valores que foram transmitidos a esses filhos dentro de casa. Tristeza, angústia, dor. Vieram os irmãos para consolar, mas tem hora que a dor é tão grande que o consolo parece que não chega. Aí acontece um fato. Verso 23, olha comigo, vamos ler juntos? Depois coabitou com sua mulher, e ela concebeu e teve um filho, a quem ele chamou Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. Sabe o que está escrito aqui nas entrelinhas? É mais ou menos o seguinte: tem hora que marido e mulher arranja filho sem querer ter filhos. Tem hora que filho vem como que por um acidente. Os pais não planejaram, mas chega assim mesmo. Quando nasceu esse menino, o Efraim botou um nome no menino, que foi uma tragédia. Sabe o que esse pai está querendo dizer aqui? Nasceu mais um ladrãozinho de gado. Nasceu mais um para continuar a minha dor. Agora que eu estou mesmo numa situação encrencada, que nasceu mais um para seguir a mesma história. Berias significa fracasso, tragédia. Ele botou o nome no menino porque as coisas iam mal na sua casa, e ele queria que todo mundo soubesse que as coisas iam mal na sua vida, que havia um mal na sua família, que havia um mal na sua casa, e toda vez que ele olhar para aquele menino, diz: está tudo mal aqui em casa. Sabe o que Efraim está fazendo? Perpetuando a tragédia da sua família. Ele não quer virar a página, ele não quer reconstruir, ele não quer recomeçar, ele aposta no fracasso, ele não tem esperança. O que é triste, irmãos, é que às vezes
os pais, na hora de dor, na hora de angústia, eles acabam projetando para a vida de quem não tem nada a ver com o problema, o seu problema. Que culpa tem esse menino que nasceu agora da tragédia dos irmãos que já morreram? Às vezes a gente, na hora de angústia, faz isso. Acaba os filhos que não têm nada a ver com as tragédias do nosso passado, pagando o pato. Porque a gente acaba transferindo para eles as nossas dores, as nossas frustrações, as nossas tragédias, os nossos dramas. Já parou para perseguir isso? Pai e mãe que está aqui, não é assim que acontece. Você pode ter 10 filhos. Você pode ter 9 filhos andando direitinho, de acordo com o que você ensinou. Se um filho destoa, esse filho toma todo o seu tempo, toda a sua energia, toda a sua emoção. Você gasta toda a sua energia com esse filho que está dando problema. Esquece dos outros. Até na igreja a gente faz isso. Você faz uma programação especial na igreja, divulga na igreja. Aí o fulano, Beltrano, o ciclano, ele tem que vir, precisa vir, ele é líder da igreja, ele vai vir, claro que ele vem, e o cara não vem. Aí vem fulano, Beltrano, ciclano, você fica triste por aquele que não veio, e deixa de se alegrar com aquele que veio. Nós, pais, temos que tomar muito cuidado para não transferir para os nossos filhos as nossas frustrações pessoais. Às vezes o contrário também acontece, às vezes a gente transfere para os filhos, são os nossos sonhos. Tem filho que não tem liberdade de escolher a vocação. O que eu vou fazer? Não, você tem que ser engenheiro, não, você tem que ser médico, não importa se você não gosta, você tem que ser, porque eu quero que você seja, acabou. E às vezes vão ser profissionais frustrados, porque eles não tiveram opção de fazer a sua própria escolha. Agora, quando as coisas vão mal na nossa casa, a gente tem um outro perigo. Sabe qual é o perigo? É de não enxergar o que está indo bem, só ver o que está indo mal. Confira comigo, por favor, o verso 24. Sua filha foi Será, que edificou a Bet-Horon, a de baixo e a de cima, como também a Uzem Será. Sabe o que está acontecendo aqui? O Efraim está sofrendo tanto por causa dos meninos que morreram, que ele nem está prestando atenção, que ele tem uma filha. E que essa menina, diferente dos seus irmãos, é uma empreendedora. Enquanto os irmãos se enveredaram pelos atalhos do crime, da ilicitude, da roubalheira, a menina que está crescendo dentro de casa, sem talvez o acompanhamento, a alegria do pai, da mãe, a menina está crescendo como uma empreendedora que vai construir 2 cidades. Às vezes, irmãos, nós cometemos essa injustiça com os filhos. A gente sofre tanto por causa daquele que está dando problema, que a gente não se alegra com aquele que está dando certo. O Efraim está chorando tanto por causa do Ézer e do Eliade, que ele nem percebe que tem uma menina chamada Será, que está crescendo em estatura, em graça, em força, em sonhos, em projetos, em realizações dentro da sua casa. Talvez você precisa hoje por mais atenção em algum filho, em algum neto, que está precisando de uma palavra sua, nunca se desviou,
nunca se afastou, é obediente, é fiel, ama a Deus, mas você está gastando todo o tempo da sua vida com aquele que está lhe dando dor de cabeça, e precisa de uma palavra sua para aquele que está dando certo. Agora veja bem, a atitude de pai e de mãe influencia os filhos até sem palavras. Confira comigo o verso 24, por favor. Sua filha foi Será que edificou a Bet-Horon, a de baixo e a de cima, como também a Uzem Será. Sabe qual o significado das cidades que a menina construiu? É um reflexo da sua casa. As cidades chamavam vazio. Vazio. Por que ela deu esse nome nessas cidades? Muito provavelmente por um reflexo daquilo que ela via todo dia dentro da sua família. Irmãos, eu estou falando de um homem de Deus. Eu estou falando de Efraim, filho de José, neto de Jacó, bisneto de Isaac, trineto de Abraão. Às vezes, a nossa falta de esperança, a nossa falta de alegria, a nossa falta de celebração, a nossa falta de comunhão dentro de casa, reflete de tal maneira nos nossos filhos, que até aquilo que eles fazem de bom, vai marcá-los negativamente. Mas deixa eu dizer uma coisa para terminar. Eu não sei como é que anda a sua família, no sentido, se você parar para pensar, como é que foram os seus avós, como é que foram os seus pais, como é que está a sua vida, como é que estão os seus filhos, como é que estão os seus netos. Mas eu não tenho dúvida de uma coisa, nenhum de nós aqui tem uma família perfeita. Nenhum de nós. Quem de nós ousaria se levantar aqui nesse meio, bater no peito e dizer, a minha família é 10? Eu não tenho problema. Quem de nós? Quem de nós? Talvez, irmãos, a gente está machucado, doído, triste. E quando a gente está machucado, não precisa ser todo mundo, não basta um, machuca. O que faz? A gente perde a perspectiva do futuro. E eu queria chamar a sua atenção, por favor, para o que vai acontecer nos versos 25 a 27. Porque aquele menino que nasceu, Berias, e o pai disse, esse menino vai ser um fracasso, ele vai repetir a história dos dois que morreram, eu não tenho mais alegria na vida, esse menino só veio para atrapalhar mais a situação, as coisas vão mal na minha casa, esse menino nasceu, e eu quero que ele saiba que ele vai ser problema. Diz o texto, por favor, escute o que está escrito, versículo 25, o filho de Berias foi Refa, de quem foi filho Rezefe, de quem foi filho Tela, de quem foi filho Taã, de quem foi filho Ladã, de quem foi filho Amiúde, de quem foi filho Elisama, de quem foi filho Num, de quem foi filho Josué. Quem foi Josué? Exatamente o homem que Deus levantou para ser o sucessor de Moisés, cujo nome significa no Novo Testamento Jesus, porque Jesus e Josué são nomes análogos. Vai ser o homem que vai pegar aquele povo do deserto e vai introduzi-lo na terra prometida. Eu quero dizer para você, meu amado irmão, minha irmã que está aqui nesta noite, Deus ainda não terminou de escrever a sua biografia. Deus ainda não escreveu o último capítulo da sua vida. Você que tem chorado, você que tem lamentado, você que tem se entristecido, você que tem perdido a esperança em relação ao futuro, eu quero dizer para você que aquele filho, aquela filha que hoje talvez seja motivo das suas lágrimas, pode ser amanhã o motivo da sua maior alegria. Deus
poderá, pela sua graça, levantar um filho seu, um neto seu, um bisneto seu, um tetraneto seu, para ser um grande instrumento nas mãos de Deus. Não perca essa esperança. Não perca essa esperança. Em nome de Jesus. Que Deus nos ajude. Que Deus nutra a nossa alma com esperança nessa noite. Que Deus se compadeça de nós, para que nós entreguemos ao mundo uma geração abençoada, e ainda que tragédias aconteçam, isso não pode jamais frustrar os propósitos de Deus, os planos de Deus na nossa vida e na nossa família.